Estamos iniciando um programa da TV e YouTube, patrocinada pela Federação e Confederação de Capoeira Universal, pelo Conselho Regional de Educação Física de Capoeira Universal. Estaremos hoje, no programa de hoje, falando sobre a evolução da Capoeira Universal nas academias. Hoje podemos detalhar na internet várias academias de capoeira, várias instituições dos ensinos da capoeiragem que estão introduzindo na sua academia os ensinamentos de capoeira universal, a arte da capoeira universal. Então, hoje podemos visualizar na internet várias academias, vários mestres de capoeira que estão reconhecendo o valor de arte marcial que a capoeira universal representa. Todos esses mestres, nos seus ensinamentos de capoeiragem, conseguiram reconhecer o grande valor de arte marcial que a capoeira universal traz. Porque a capoeira universal é a soma e a união de todas as artes marciais. A capoeira universal une todas as artes marciais e se torna uma só. No programa da TV e YouTube. Hoje, no programa de hoje, estaremos falando sobre o jogo de capoeira universal executado no dia 2 de novembro de 2020. Estaremos hoje falando sobre o jogo de Guararanes, que foi realizado no dia 2 de novembro de 2020. Eu estou aqui com um convidado especial de hoje, o senhor Wesley Cuba de Moraes, meu primeiro formado, chamado Mestre Cuba, formado no ano de 2012. Então, o jogo de Guararanes, estarei explicando para vocês o que é o jogo de Guararanes. O jogo de Guararanes seria um jogo onde o mestre técnico, jogador de capoeira universal, seria chamado de técnico porque ele é técnico de jogo de capoeira universal, formado a mestre de capoeira universal, executa esse jogo de capoeira universal com o seu aluno.
Então, o jogo de Guararanes seria um exame, seria um jogo que o mestre técnico, jogador de capoeira universal, avalia seu aluno. Ele passa de jogador de capoeira universal para mestre jogador de capoeira universal. Então, o aluno, quando ele joga o jogo de Guararanes, ele passa de aluno jogador de capoeira universal para mestre jogador de capoeira universal. Esse jogo de Guararanes também é um jogo de formatura, onde o mestre técnico jogador de capoeira universal avalia seu aluno, um jogo de formatura também, onde o mestre de capoeira universal avalia o design dos movimentos de capoeira universal, o jogo de capoeira universal. Há várias maneiras de jogar a capoeira universal. Vou falar algumas maneiras aqui. Seria um jogo de capoeira universal de luta, de saltitação marcial, de várias manifestações marciais, no jogo de saltitação de capoeira universal, onde o capoeirista universal joga a capoeira universal saltitando, e em todos os meios marciais de capoeira universal ele utiliza no jogo. Há outra maneira também de jogar a capoeira universal, a maneira de competição. O que seria o jogo de capoeira universal de competição? Seria um jogo de capoeira universal que, aonde seu jogador de capoeira universal utiliza vários meios marciais no jogo de saltitação de capoeira universal, aonde a queda, o design dos movimentos de capoeira universal é avaliado. E também as quedas vale ponto. No jogo de competição de capoeira universal, as quedas também vale ponto. Então, estaremos aqui falando sobre esse último jogo, que encerraria nossa carreira na internet, né? Esse jogo de capoeira universal que aconteceu no dia 2 de novembro de 2020, foi o último jogo que a gente fez. A capoeira universal é a soma e a união do Taekwondo com o Jeet Kune Do. A capoeira universal une o Taekwondo e o Jeet Kune Do e se transforma em um estilo único, um estilo marcial. Capoeira universal é a soma e a junção do Taekwondo com o Jeet Kune Do. A capoeira universal soma e una o Taekwondo com o Jeet Kune Do. A capoeira universal é a união de todas as artes marciais no jogo de saltitação de pés e mãos da capoeira universal. Então, esse é Wesley Cuba de Moraes, mais conhecido como Mestre Cuba, meu primeiro formado na capoeira universal no ano de 2012. Ele vai estar falando sobre um pouco a sua trajetória de vida, a sua trajetória de jogo, que durou desde o ano 2000 até o ano 2020. E ele vai estar falando também um pouco sobre esse jogo, esse último jogo de Guararanes, que foi nesse ano de 2020, foi a nossa despedida da internet no jogo de capoeira universal. Foi um jogo de muita agilidade, muita destreza corporal. Ele vai estar falando sobre a sua trajetória de vida e esse jogo de Guararanes também no ano de 2020. Eu queria dizer aos senhores que vejam a capoeira universal como a evolução da capoeira, porque a capoeira universal é a soma e a união do Taekwondo com o Jeet Kune Do. A capoeira universal é a soma e a união do Jeet Kune Do com o Taekwondo. É a junção, a soma e a união do Taekwondo com o Jeet Kune Do. A união é a soma de todas as artes marciais. A capoeira universal possibilita que seu praticante, jogador de capoeira universal, utilize todos os meios marciais no jogo de saltitação de pés e mãos da capoeira universal. A capoeira universal é a soma e a união de todas as artes marciais. A capoeira universal une todas as artes marciais e se torna um estilo único, um estilo eficaz. Então, ele vai estar falando sobre a vida dele, trajetória de jogo, a trajetória de vida dentro da capoeira universal. Meu primeiro formado, o Mestre Cuba, meu primeiro formado na capoeira universal,
Ele vai estar falando um pouco sobre a vida dele, a trajetória dele de jogo, desde o ano 2000 até o ano 2020. Então, passo a palavra ao senhor Mestre Kuba. Muito prazer. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Então, passo a palavra. Primeiramente, boa tarde a todos aí. Como ele disse, né? Eu sou formado dele. Tenho um pouco de conhecimento na capoeira universal. Eu tenho comigo que a capoeira universal é um estilo livre, você tem golpes que você vê em outras artes marciais. A gente meio que ajuntou as artes marciais para ficar um estilo único. E hoje a capoeira universal ela está rodeando o mundo inteiro. Pessoas de fora conhecem. Eu tenho conhecimento, tenho uma sabedoria, pois fui treinado para isso. Hoje eu estou ensinando uma nova vida, uma nova história hoje em dia, mas eu aprendi muita coisa através da capoeira universal, porque a capoeira universal me ensinou a verdadeira cultura, a verdadeira arte da luta que hoje em dia eu estou praticando. Mas assim, eu quero dizer que a capoeira universal ela é diferenciada, pessoas podem praticar e vocês vão gostar muito. É muito utilizada, você fica até mais ágil na hora de você aplicar o golpe. Então é basicamente isso, não tenho muito a falar, eu só vim mesmo participar dessa gravação. Eu passo a passar para o mestre Nakamura aqui. Então, a capoeira universal é a soma e união de todas as artes marciais. A capoeira universal é a soma e a união do Taekwondo com o Jeet Kune Do. A capoeira universal une o Taekwondo com o Jeet Kune Do. A união do Jeet Kune Do com o Taekwondo. A união de várias artes marciais. Então, vamos encerrando esse programa da TV YouTube. Mas com nossa última pergunta, eu vou estar falando com o mestre Kuba aqui sobre esse jogo de capoeira universal, esse último jogo de capoeira universal, que foi a nossa despedida da internet. Foi um jogo de muita agilidade, um jogo de muita destreza corporal, um jogo lento, mas um jogo de agilidade e destreza corporal, que mostra a agilidade do capoeirista universal. Esse jogo de Guararanes que aconteceu, foi realizado no dia 2 de novembro de 2020, seria um jogo de formatura, onde o mestre técnico de jogo de capoeira universal, então capoeira universal tem essa diferenciação de outros estilos de capoeira, chamado de mestre técnico jogador de capoeira universal. Ele é mestre, jogador de capoeira universal e é técnico de capoeira universal. E esse jogo de Guararanes é a formatura do aluno, onde o aluno passa de aluno, jogador de capoeira universal, para mestre técnico de capoeira universal. Então eu queria saber aqui do mestre Kuba, minha última pergunta para encerrar esse programa aqui, como que foi esse último jogo que a gente realizou no dia 2 de novembro de 2020, foi o nosso último jogo, a nossa despedida. Ele que tanto jogou a capoeira universal, viu a capoeira universal nascer nos anos 2000 e jogou tanto a capoeira universal do ano 2000 ao ano 2020. Então esse último jogo foi o último jogo para nós despedir da internet. Lógico que a capoeira universal nunca vai acabar. Sempre estarei ensinando a capoeira universal. Vou estar fazendo a nossa academia em Caieiras, abrindo nossa academia em Caieiras, mas a questão do jogo, eu ser jogador de capoeira universal, foi no meu último jogo de capoeira universal, mas mestre de capoeira universal sempre você. Sempre você, mestre de capoeira universal, sempre vou ensinar a capoeira universal. Mas na internet, no mundo da internet, foi o nosso último jogo. Então eu queria que ele dissesse como que foi esse último jogo de capoeira universal para ele, que foi realizado no dia 2 de novembro de 2020, esse jogo de Guararanes. Podia falar um pouco para a gente, por favor? Bom, foi uma honra poder participar desse vídeo e também fazer esse último jogo. Para mim foi gratificante, foi até legal, assim, a gente interagiu nos nossos golpes, né? E, assim, como foi o último vídeo, foi um vídeo especial para mim, né?
Eu gostei dos golpes, eu gostei dos nossos movimentos e acredito que esse vídeo aí vai ser destacado. Essa é a minha resposta sobre a sua pergunta. Muito obrigado a todos vocês e é isso. A Capoeira Universal é a soma e a união de todas as artes marciais. Encerramos esse programa da TV YouTube, última transmissão da TV YouTube. Nosso muito obrigado.